12. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Semana passada nós começamos a ler do versículo de número 1, aonde fala dos dons espirituais. Aleluia. E nós lemos aí, nós esmiuçamos essas questões aí, e agora nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 11, aleluia, ou melhor, do versículo número 12, 1 Coríntios 12, 12, amém ou não amém? 1 Coríntios 12, 12, vamos ler aí até o versículo 31, e depois nós vamos falar sobre esse assunto. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um, mas tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um único Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato ou nariz? É a mesma coisa. Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas o corpo é um só. E o olho não pode dizer para a mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer para os pés: eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos dentro do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos a eles mais honra. Porque os que em nós são mais fortes não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Dela o quê? De honra. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros também padecem com eles. E se um membro é honrado, todos os membros também são honrados com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, depois socorro, depois governo, depois variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? Porventura são todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o mesmo dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vamos ler esse versículo 31 todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. Feche os olhos comigo e olhe para essa palavra. Pai, ó Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra e pela oportunidade de aprender com essa palavra os teus princípios e a tua verdade. Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui nessa sexta-feira, Senhor, aonde o mundo aí fora vive num alvoroço
Pai, procurando saciar os seus desejos carnais. A tua igreja que te ama, que te adora, estar aqui para fortalecer o nosso espírito, aleluia, subjugando a nossa carne ao teu Espírito Santo para fazer a tua vontade. Por isso, fala conosco, nos alimenta, sacia a nossa fome e a nossa sede de ti, e opera as tuas grandezas em nossas vidas nessa noite. É o que te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pai, repreende todo espírito que não te louva em nosso meio, Pai. Ó Deus, Senhor, ó Pai, que todo espírito imundo que se intrometer em nosso meio, tentando, ó Pai, roubar a preciosa semente da tua palavra, que, ó Pai, está sendo semeada no coração dos teus filhos, que esse demônio seja queimado, amarrado, levado para longe da tua igreja, Pai. Abre o entendimento de cada um, amplia a capacidade intelectual, aleluia, de absorver a tua palavra nessa noite, dá entendimento ao teu povo, o descauteriza toda a mente cauterizada, ó Deus, e nos dá a mente de Cristo. É o que te oramos e te agradecemos por tudo, com a certeza das tuas bênçãos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Diga obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Semana passada, irmãos, nós iniciamos essa palavra doutrinária falando dos dons espirituais. E nós vimos aqui que os dons espirituais, eles são divididos em duas classes. Eles são divididos em dons ministeriais, que fala do ministério, da liderança da igreja, e eles são divididos nos dons operacionais. Então, os dons espirituais, eles são divididos nessas duas classes, ministeriais e operacionais. Amém ou amém? Amém. Quantas classes são divididas os dons espirituais? Duas. Quais são elas? Ministeriais E operacionais. Ministeriais fala de ministério, a liderança da igreja, né? A uns ele deu o quê? Para pastor, a outros para evangelista, a outros para profeta, para apóstolo, para doutor, aleluia. Esses são os dons ministeriais. E os dons operacionais, eles são diversos, né? E aqui no capítulo 12, Paulo vai falar do dom da cura, do dom da sabedoria, do dom da ciência, do dom de operação de maravilhas. Ele vai falar do dom de línguas estranhas, de interpretação de línguas estranhas. Ele vai citar esses dons operacionais, mas não são só esses, irmãos. Aleluia. Se você ler Romanos capítulo 12, também existem outros dons operacionais, que é o dom do socorro, é o dom de repartir, que repartir é um dom. Aleluia. Isso está lá em Romanos 12. Existe o dom de presidir, existe o dom de exortar. É aquela pessoa que tem a sabedoria de Deus para poder advertir as pessoas que estão no erro, ensinar a verdade. Então existem vários dons operacionais, né, que a Bíblia nos revela. Aleluia. Então basicamente os dons são divididos nessas duas classes, os dons espirituais. Porém, todos são concedidos por quem? Pelo Espírito Santo. O texto faz questão de nos informar que o Espírito Santo, ele dá a cada um os dons segundo o que for útil. 1 Coríntios 12, 7, está aí, vocês podem ler, que ele reparte os dons a cada um para o que for útil. Então, o primeiro princípio aqui, irmão, o Espírito Santo não dá dom para ninguém à toa, a troco de nada, sem nenhum propósito. Não. Ele distribui os dons segundo o que vai ser útil para cada um de nós. Então, por exemplo, eu recebi o dom de pastorear. É um dom ministerial. Por quê? Porque havia uma necessidade de eu receber esse dom para que hoje eu pudesse estar aqui, né, apacentando vocês, cuidando de vocês, instruindo vocês na palavra. Então houve essa necessidade de eu receber esse dom, né? E é um dom de quê? Um dom ministerial, um dom de pastor. Também eu recebi o dom da sabedoria, que é um dom operacional. É um dom, por quê? Porque como pastor eu preciso ter a sabedoria dos céus para poder explicar para você as escrituras, né? Há uma necessidade de eu ter esse dom para que eu possa ensinar vocês as escrituras. Porque Jesus falou, pode um cego guiar outro cego? Sim ou não? Pode? Sim ou não? Então se eu não souber
vocês? Então, houve uma necessidade de eu receber esse dom, né? Aleluia. Outro dom que me foi dado, o dom da profecia, que é a pregação, o dom de pregar. Quando a Bíblia fala dom da profecia, está falando da profecia revelada, tá, irmãos? Que é a palavra, é o dom de pregar, a desenvoltura para pregar, para explanar as escrituras. É um outro dom que está sobre a minha vida, porque houve-se essa necessidade de eu ter esse dom para que eu possa ter mais facilidade de explanar as escrituras para vocês. Não só de entendê-la, mas de explaná-la, explicá-la para vocês. Então são dons, estou falando da minha própria vida. Agora, na vida de vocês, vocês têm que identificar quais são os dons que vocês receberam de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele distribui os dons para os membros do corpo, né? Segundo o que vai ser útil para cada um. Então, cabe a vocês identificar quais são os dons que o Espírito Santo tem distribuído sobre a vida de vocês e se dedicar a esses dons, multiplicar eles, granjear eles, cuidar deles. Por quê? Porque segundo Jesus na parábola dos talentos, ele vai, na volta dele, ele vai pedir conta. Jesus falou que o Senhor distribuiu dons para 3 servos. Para um ele deu 2, para outro ele deu 5, para outro ele deu 1. O que deu 5 multiplicou para 10, o que deu 2 multiplicou para 4, e o que deu 1 enterrou o talento. E aí, quando o Senhor veio prestar conta, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando o Senhor veio buscar, você não está muito vida não, pelo amor de Deus. Aleluia. O Senhor falou para o que deu 5, me mostra aí, não, Senhor, eu multipliquei para 10. E aí ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu. E o que deu 2 multiplicou para 4, servo bom e fiel, entra no gozo do teu sim. E o que enterrou, o que Jesus falou para ele? Servo mau e negligente, apartai-o de mim para as trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dentes. Onde é esse lugar? Inferno. Aonde é esse lugar? Inferno. Então o que Jesus estava se referindo? Acerca de quem enterra os dons, de quem não valoriza os dons, que não vai herdar a salvação, porque menosprezou os dons que o Espírito Santo distribuiu, não cuidou, não zelou, não multiplicou, não granjeou. Então, todos nós precisamos identificar os dons que recebemos de Deus e cuidar deles, zelar por eles, multiplicar eles. Os dons, irmãos, é como uma ferramenta. Você precisa fazer manutenção nela. A dona de casa, toda dona de casa tem um facão amolado dentro de casa, que é para cortar a carne, para cortar lá os legumes. Quando aquele facão fica cego, o que a dona de casa faz? Amola. Ela amola. Ou ela mesmo vai amolar, se ela souber, ou ela vai levar num cara desse aí que amola. O cara vai amolar, por quê? Porque é uma ferramenta de trabalho diário dela. Ela precisa todos os dias cortar carne, cortar legume, cortar as coisas. E se o facão estiver cego, ela não vai conseguir fazer as coisas da forma que deveria. Então, os dons é uma ferramenta que o Senhor nos deu. E essa ferramenta precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Lembra daquela passagem, né? Onde os alunos da escola de profeta de Eliseu quiseram fazer um lugar maior, porque o lugar que eles estavam já estava pequeno, estava apertado. O texto vai dizer que eles pegaram um machado emprestado para cortar viga, para construir um lugar maior. Mas quando eles começaram a bater com o martelo para cortar viga, o martelo escapuliu do cabo, caiu dentro do Rio Jordão. E eles ficaram desesperados. Por quê? Porque o martelo era emprestado. Agora, por que o machado escapuliu do cabo? Porque estava cego. Ferramenta cega traz prejuízo para a vida de quem manuseia. Meu Deus. E se não fosse o profeta usar a unção e o poder e a sabedoria que Deus deu a ele para resgatar o machado que caiu dentro do Jordão, eles ainda têm que pagar um machado emprestado, porque era emprestado, não tem que pagar a quem eles pegaram emprestado. Então, ferramenta, ela tem que ser, receber a devida manutenção para que ela possa
propósito dela com êxito. Com êxito. Assim são os dons que o Espírito Santo nos concedeu. No versículo 11, aqui de 1 Coríntios 12, ele vai dizer: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, os dons, além de ser nos concedidos pelo Espírito Santo para o que for útil, também nos é concedido como ele quer, da forma que ele quer. Ou seja, é ele que determina quem vai receber determinados dons. Por quê? Porque para o corpo, irmão, presta atenção nisso aqui, para o corpo, ele está devidamente alinhado para que o corpo possa funcionar perfeitamente, né? Com os seus membros auxiliando uns aos outros e cumprindo os seus propósitos com perfeição. Os dons precisam ser variados. Por quê? Porque a mão, aqui, ó, a mão é um membro do corpo, sim ou não? Sim. Mas a mão não pode ter o mesmo dom que o olho. A mão não pode ter o mesmo dom que o nariz. A mão não pode ter o mesmo dom que o ouvido. Por quê? Porque senão, para que dois dons no mesmo corpo? Não tem. A mão, ela tem um dom dela, a função dela. O olho tem um dom dele, a função dele, o ouvido, e assim sucessivamente. Então, os dons, eles são distribuídos pelo Espírito Santo para o bom funcionamento do corpo. Entende isso aqui? Então, aqui eu estou falando de dons operacionais, tá? Então, aqui, cada um Deus vai usar de uma forma. E vocês precisam saber qual é o tipo de dom que Deus está distribuindo sobre a vida de vocês. Para que um monte de gente que tem visão e revelação? Basta um só no corpo, um só. Você ter um montão. Um só. Para que um monte de gente tem um dom de cura no corpo? Um só já é o suficiente. Entendeu? Aqui é o corpo, lá já são outro corpo. Que na verdade, no mundo espiritual, forma um só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Então, eu sei que Deus, Ele vai começar a desenrolar esse mistério aqui na igreja. Vocês vai começar a fluir de vocês essas manifestações do Espírito Santo. Né? E é o Espírito Santo que não só distribui os dons a cada um como Ele quer para o que for útil, né? Mas é o próprio Espírito Santo que nos concede tudo isso. Porque não vem os dons não vêm da parte do inimigo, os dons vêm da parte de Deus. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Todo dom perfeito vem da onde? Do Pai das luzes, aonde não há variação nem mudança de pensamento. Aleluia. Então os dons perfeitos e as boas dádivas vêm do Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo. Aleluia. Então isso é muito importante você entender isso. E à medida que você identificar esse dom que Ele distribuiu para você, você tem que usar esse dom para o bom funcionamento do corpo. Tem que usar. Por exemplo, se o meu dedinho lá embaixo se machucar, quem é que vai fazer curativo nele? A mão. É a mão. Então, você vê que os dons, eles estão repartidos para o que for útil. Tem que haver uma utilidade. É isso que Deus está dizendo aqui. Você tem que utilizar o dom que o Espírito Santo te deu. Ele não pode ficar parado, preso dentro de você. Não, ele tem que fluir. Ele tem que fluir para o bom funcionamento do corpo. Se alguém aqui receber dom de cura e perceber que tem algum irmão doente, o que esse alguém tem que fazer? Ir lá, impor as mãos sobre o doente e orar e profetizar a cura. Porque ele já identificou que ele tem esse dom da cura. Então ele não pode ver o irmão doente e ficar parado. Ele tem que ir lá, botar a mão e orar pelo irmão para o irmão ficar curado. E assim sucessivamente. Então os dons, eles servem para auxiliar, né, os membros do corpo
para que o corpo ele seja perfeitamente alinhado segundo os propósitos de Deus. Aleluia. Né? Eu falei aqui desses vários dons operacionais, que é o da cura, que é o da fé, que é o da sabedoria, que é o da ciência, que é o dom de maravilhas, é o de variedade de língua, de interpretação de línguas. Então são vários dons, mas Paulo também vai concluir em Romanos 12, que há o dom do socorro, há o dom do repartir, há o dom do presidir. Tudo isso são dons também, né, que desenvolvem dentro da pessoa. E todos são concedidos pelo Espírito Santo para que nós possamos usá-los para o aperfeiçoamento do corpo, que é nada mais, nada menos do que a igreja do Senhor Jesus, né? E agora, Paulo ele vai usar uma metáfora aqui, né? Que ele vai usar o corpo humano para nos fazer entender como que deve funcionar a igreja. A igreja tem que funcionar exatamente como o corpo humano funciona. É a mesma engrenagem. Por isso que a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Porque ela tem que funcionar um auxiliando o outro, um ajudando o outro. Por exemplo, na hora da alimentação, você está com fome, teu estômago está pedindo comida. Então, para essa comida chegar no teu estômago, os membros do corpo vão ter que trabalhar em conjunto. Vai ter que trabalhar, senão a comida não vai chegar no estômago nunca. A comida está lá no fogão. Quem vai te levar ao teu fogão? Os pés e as pernas. Você chegou no fogão, quem é que vai botar a comida no prato? As mãos. E para isso você tem que visualizar. Então olha só, os membros tudo funcionando, tudo alinhado, cada um fazendo a sua parte, até você colocar a comida no prato, levar para a mesa, e aí você vai agora, sentir aquele cheirinho maravilhoso que vai aumentar ainda mais a sua fome, e as tuas mãos vai pegar aquela comida e vai enfiar na boca, para a boca degustar essa comida para descer para o estômago. Então só tem todo um processo. Tem todo um processo. Sabe o que Paulo está querendo ensinar aqui? É que a igreja, irmãos, ela só funciona da forma que deve funcionar, de forma alinhada, de forma perfeita, aonde todos os membros vão ser saciados e o corpo vai estar perfeitamente saudável quando todos fizerem a sua parte. Isso tem que estar bem entendido na mente de vocês, bem vivo. Já ouviu aquele ditado que diz: uma andorinha só não faz verão? E é a realidade, irmão. Eu sozinho não posso nada se vocês não me ajudarem. Eu faço a minha parte, mas se vocês não fizerem de vocês, nós não vamos nunca chegar num corpo aperfeiçoado. Por quê? Porque eu tenho um dom, né, que vocês não têm, e vocês têm outros dons que eu não tenho. Então, cada um tem que usar os seus dons, as suas ferramentas, cada um tem que se posicionar da forma que Deus colocou no corpo e exercer a sua função para que o corpo possa estar perfeitamente alinhado conforme a vontade do Senhor, que é o cabeça do corpo. Cristo é o cabeça é o que comanda, é o cérebro. Então ele que vai dar as ordens para que cada membro do corpo faça a sua parte, para que o corpo seja perfeitamente alinhado e aperfeiçoado. E aí sim, aí a gente vai chegar na estatura que o Senhor tem para nós, que o Senhor exige de nós como igreja, como membros do corpo. Você vê que quando Jesus ele inspira João para escrever as 7 cartas de Apocalipse das igrejas da Ásia, eu já falei aqui que aquelas 7 igrejas, elas representam todos os modelos de igrejas que existem na face da terra, né? Então quando Jesus escreve a carta, a liderança daquelas igrejas, teve 5 que precisou ser repreendida, porque estavam fazendo coisas que não deveriam, ou não fazendo coisas que deveriam. E aí Jesus precisou dar um puxão de orelha nelas e repreender, porque estava faltando alguma coisa. Algum membro daquele corpo não estava exercendo a sua função e o corpo estava capenga.
E aí, nessa metáfora aqui, que Paulo usa para falar conosco usando o corpo humano, é interessante que ele vai dizer assim, ó, no versículo 15: se o pé disser, não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se o ouvido, e se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato, o nariz? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então olha só, o corpo para ser corpo tem que ser formado por vários membros. Não existe corpo se não houver vários membros que formem esse corpo. Então o corpo ele só existe quando existem membros. Essa é uma verdade. Se eu começar a arrancar aqui, arrancar meu braço fora, arrancar minha perna fora, arrancar minha cabeça fora, se eu começar a destrinchar meu corpo aqui, ele não vai ser mais corpo. Ele só é corpo enquanto está junto. Enquanto a engrenagem está um engrenado no outro, um entranhado no outro. Então não existe corpo sem membros, assim como não existe membros sem corpo. Então, todos juntos é que formam o corpo. Então você não pode querer dizer, eu não preciso de você para nada. Não, precisa. Se você fala isso do teu irmão, é porque você ainda não aprendeu isso aqui. Porque todos nós precisamos um do outro. Se o Guilherme, ele for o meu dedinho mindinho, e eu tropeçar e machucar, e eu for a mão, quem tem que fazer curativo dele? Sou eu. E se eu não fizer curativo no Guilherme, o que vai acontecer? Aquela ferida, a tendência é ela inflamar, infeccionar, dar uma gangrena e ter que arrancar fora. Está entendendo esse mistério aqui, irmão? É engraçado, mas é um ensinamento aqui muito sério e muito importante. Então, você nunca pode menosprezar, e o texto depois vai falar sobre isso aqui com mais profundidade. Você nunca pode menosprezar um irmão, por mais que ele pareça insignificante. Porque se você olhar o dedinho mindinho, ele é a parte do corpo que mais parece insignificante, sim ou não? Parece que não serve para nada, né? Mas arranca ele fora para você ver o que vai acontecer no teu corpo. Pastor, tem um amigo que ele estava muito avançado. Aí ele arrancou um dedo, aí uma hora ele arrancou um dedo mindinho. E ele falou que perdeu a estabilidade toda na perna. Então, exatamente isso que eu ia falar. Por quê? Porque o dedinho mindinho, por mais que ele pareça insignificante, ele dá equilíbrio para o corpo. Se você arrancar ele fora, você vai pisar torto. Aí o corpo vai perder o equilíbrio. E se tem uma coisa que o corpo não pode perder, é o equilíbrio. Aí você vai entender por que Paulo fala isso daqui. Olha por que Paulo fala isso daqui. Versículo 22. Olha por que Paulo fala isso. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são mais necessários. Está falando do dedinho mindinho. Parece que é o membro mais fraco do corpo. É o dedinho mindinho. Mas é o mais necessário. Por que é o mais necessário? Porque ele dá equilíbrio para o corpo. E se tem uma coisa que o corpo, que é a igreja de Jesus, quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Se tem uma coisa que o corpo, que a igreja de Jesus não pode perder, é o equilíbrio. Lembra do que eu canso de falar aqui? Salomão vai ensinar isso em Eclesiastes 7, 16, 17. Não sejais demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo, e nem demasiadamente ímpio,
porque morrerias fora do teu tempo. Então, equilíbrio. As Escrituras Sagradas nos ensinam a ter equilíbrio. Nem muito para mais, nem muito para menos. Porque senão você vai ser destruído. Os extremos, grava-se essa palavra aqui, os extremos são perigosos. Diga assim comigo, os extremos são perigosos. Então não viva no extremo. Tem equilíbrio. Aleluia. Então está entendendo por que Paulo falou aquilo ali? Os membros que parecem, ele não está dizendo que é. Repare que o texto não diz que é o mais fraco. O que parece ser mais fraco são mais necessários, porque está desequilíbrio. E se eu arrancar meu vidinho, eu vou pisar torto. Vou precisar até de bengala por um tempo, até eu conseguir me acertar. Eu vou ter, o meu discipulador, o Bispo Jairo, ele começou perdendo o dedinho mindinho. Primeiro mesmo que ele perdeu por causa da diabetes foi o mindinho. Ele teve que ficar andando por bengala durante quase uns 6 meses, até ele conseguir se estabilizar. Aí depois que ele conseguiu se estabilizar, que ele não precisou mais da bengala, aí a diabetes foi subindo, teve que arrancar a perna toda. Então, os membros, então, quando você vê um irmão na igreja que parece, sabe aquele irmãozinho que senta lá no canto, tem boca, mas não fala, é tímido, é vergonhoso, esse irmão, ele é fundamental para o corpo. Porque ele parece ser o mais fraco da igreja, né? Porque ele tem boca, mas não fala, é todo tímido, não participa de nada, mas a presença dele no corpo dá equilíbrio. Se ele sair e for embora, o corpo perde o equilíbrio. Então, por isso que você tem que dar a devida atenção, a devida atenção a todos os membros do corpo, irmãos, né? E honrá-los na devida proporção, porque por mais que eles pareçam, né, que não contribuem com nada ou não cooperam com nada, mas só em ele estar presente no corpo, o corpo se mantém equilibrado. E aí você entende por que a gente tem que estar sempre visitando o irmão quando fica muito tempo sem vir para a igreja, dando uma ligada, procurando saber o que houve, procurando ajudar de alguma forma. Por quê? Porque é assim que o Senhor estabeleceu a igreja dele, os membros dele, para que um auxilie o outro, para que um ajude o outro. Aí ele vai falar aqui, ó, de uma outra classe aqui, ó. Aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Aleluia. Olha só, versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses também devemos honrar muito mais. Aleluia. Só que é uma segunda classe, tá? Primeiro fala dos mais fracos, daqueles que parecem ser mais fracos. Agora fala daqueles que nós julgamos ser menos honrosos. O que significa isso? É aquele irmão que é menino na fé. Aquele irmão que é menino, que ele se escandaliza com qualquer coisa aborrece ele. Então, esse aqui, o texto está dizendo que nós temos que honrá-lo mais ainda. Honrá-lo mais ainda. Por quê? Porque demonstra que ele precisa de um cuidado especial. Ele precisa de um cuidado especial. Está entendendo? Então, por isso que às vezes, você vê um irmão, às vezes você trata um irmão de uma forma e o outro irmão de outra forma. Porque cada um tem um temperamento, cada um tem uma estrutura. E o pastor, que é a liderança da igreja, precisa discernir isso. Entendeu o mistério? Agora, no requisito amor, todos têm que ser tratados iguais. Mas no sentido comportamental, tem irmão que eu tenho que falar com ele com maior delicadeza, porque ele, qualquer coisinha que ele já se chateia logo, já fala que vai sair da igreja. Então eu tenho que ter maior sensibilidade para falar. Tem outro irmão que eu já tenho que falar já uma palavra mais dura, porque já é cascudo, já aguenta o tranco já. Então, cada um precisa ser orientado, cuidado,
de uma forma diferente da outra, porque cada um é diferente do outro. Entendeu? Então, aqui quando Paulo fala desses membros que parecem ser menos honrosos, Paulo está falando daquela pessoa que ainda é menino na fé, é o que algumas pessoas chamam de os problemáticos dentro da igreja. Né? Eu não gosto de usar esse termo, porque já é um termo meio pejorativo, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, esses precisam ter um tratamento especial. Por isso que o texto está dizendo, a esses devemos honrar muito mais. Olha só, são meninos, são problemáticos, se chateiam com qualquer coisa, mas o texto manda a gente amar esses mais ainda. Por quê? Porque eles ainda não adquiriram uma estrutura espiritual do alimento sólido, eles estão bebendo leite aí. Vamos ler um texto aqui comigo? Sem tirar daqui, tá? Deixa marcado aí que nós vamos voltar para cá. Vamos ler um texto aqui de Hebreus 5, 12 e 13. Hebreus, lá indo para o final da Bíblia. Hebreus 5, 12 e 13. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 12 e o 13. Amém ou amém? Amém. Hebreus 5, 12 e 13. Diz assim, ó. Porque devendo, pelo tempo, já ser mestres, ainda necessita de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Vós haveis feito tais que necessitas ainda de beber leite e não do mantimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Então, olha aí, é essa segunda classe aqui que Paulo está ensinando. Ele ainda não é experimentado, essa pessoa ainda não tem muita sabedoria da palavra, muito conhecimento da palavra. Então, qualquer coisa chateia ela, qualquer coisa aborrece ela, qualquer coisa tira ela da igreja, qualquer coisa fere ela. Então, essa pessoa ela tem que ter um cuidado especial da igreja, principalmente da liderança. Por quê? Porque até que ela consiga já poder comer o alimento sólido, porque enquanto ela é menina, ela está bebendo o quê? O que o texto diz? Ela está bebendo? Mas o texto vai dizer que pelo tempo já era para ela ser o quê? Mestre. Pelo tempo já era para ser, ou seja, já era para ela estar ensinando. Só que tipo assim, ela não absorveu tudo que tinha para absorver na caminhada, então ela ainda está bebendo leite. Então, essa é a segunda classe aqui que Paulo está ensinando, que a gente tem que honrar. Então, veja bem, todos, no requisito amor, tem que ser tratado igual, mas no requisito comportamento, tem pessoas que você tem que tratar de um jeito e outros você tem que tratar do outro. Está dando para entender? Já tem outros que já são cascudos, já são experimentados na palavra. Esses, nesse momento você tem que dar um puxão de orelha firme, para ele acordar, que às vezes está dormindo. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui claro, para vocês entenderem o que eu estou falando. Pedro teve uma certa vez que Jesus falou assim para ele assim, ó, para trás de mim, Satanás. Irmão, seja sincero. Se eu chegasse para algum de vocês e falasse, para trás de mim, Satanás, eu tenho certeza que vocês iam embora da igreja, nunca mais voltaria aqui, e ainda ia falar barbaridade de mim. A maioria. Não digo todos, tem as exceções, é claro. Por quê? Porque, irmão, ninguém está preparado. Se você não tiver cascudo no evangelho, você não suporta ouvir alguém te chamando de Satanás, ainda mais a tua liderança. Jesus era o que de Pedro? Era o quê? Pastor. Era o pastor de Pedro. E Jesus teve que falar com Pedro de que forma? Dura. Por quê? Porque Pedro já tinha uma carcaça que aguentava Jesus falar daquela forma. Se Pedro não tivesse uma certa estrutura, Jesus não falaria com ele daquela forma. E a prova de que ele já tinha uma carcaça, uma estrutura para ouvir
aquela palavra dura de Jesus, é que ele permaneceu ao lado de Jesus. Pedro não se desviou por causa dessas palavras de Jesus para ele, não. Pedro, eu imagino depois ele coçando a cabeça, né, Nilton? Ele coçando a cabeça, falando assim: caramba, dei mole, falei besteira, falei o que não devia, dei lugar para o diabo, meu pastor precisou me repreender duro, mas eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, porque se ele me repreendeu é porque ele me ama, ele quer me ver bem, ele quer me ver na... Porque esse é o propósito da repreensão. Eu sempre costumo dizer uma coisa importante, grave isso aqui: a correção ou a repreensão é a segunda maior demonstração de amor. É a segunda. Que é isso? Por quê? Porque é a segunda? Porque a primeira foi Deus dar o seu filho dele para morrer por nós. Essa foi a maior demonstração de amor de Deus por nós. Foi dar o seu único filho para morrer por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira e maior demonstração de amor de Deus por nós é quando ele deu Jesus para morrer por nós. A segunda é quando ele nos corrige. E aí está na Bíblia. Apocalipse 3,19. O que está escrito? Que o Senhor repreende e castiga todo aquele que ele ama. Então Deus só repreende e castiga porque ama. Hebreus 5, a partir do versículo 11 e 12, né? Deus açoita e corrige todo aquele que recebe como filho. E se aceitais a correção do Senhor, ele nos recebe por filho. Porém, se rejeitais a correção do Senhor, ele não nos tem por filho, e sim por baixo. Por baixo? Então, olha só. Aleluia. Então, a correção, irmãos, é demonstração de amor. Se você não conhecia a Bíblia, você não entende isso. Se você não conhecia a Bíblia, quando o pastor te repreender, ou quando alguém que te ama te repreender, você vai ficar com raiva e vai achar que aquela pessoa não gosta de você porque ela te repreendeu. Não, ao contrário. Se ela está te repreendendo é porque ela te ama. Quando você que é pai, você que é mãe, você quando vê o teu filho fazendo uma arte, o que você faz? Você não dá umas palmadas, não coloca de castigo, não corta a mesada. Agora é porque você odeia ele? Sim ou não? Por que você fez isso? Porque você ama ele, não quer ver ele se perder. Então você teve que tomar uma atitude drástica. Você teve que corrigir, você teve que cortar a mesada e às vezes até dar uma chinelada. Por quê? Porque você ama o teu filho, você não quer ver ele se perder. Então você ama tanto ele que você precisou corrigir ele para mostrar para ele o quanto você ama ele. Então a correção de Deus, ela é a segunda maior demonstração de amor por nós. E Deus, para corrigir alguém, Deus usa alguém. E quem é que ele usa? A sua liderança. Hebreus 13. Vamos ler Hebreus 13? Depois volta para 1 Coríntios 12 lá. Mas vamos ler aqui. Romanos 13. Vamos ler Romanos 13 aqui. Romanos é antes de Coríntios. Você estava lá em Coríntios? Volta lá em Coríntios. Antes de Coríntios, Romanos, capítulo 13. Olha o que diz. Amém? Olha o que diz Romanos 13. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação do próprio Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo ao quê? Condenação. Vocês não estão lendo o texto, não? Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? É uma pergunta. Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme,
ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o Mal. Então, olha só, toda liderança, seja no trabalho, seja no ministério, seja na igreja, elas foram constituídas por Deus para punir quem faz o mal. Mas quem faz o bem vai ter louvor daquela liderança. Vai ser elogiado, vai ser agraciado, vai ter mais espaço, vai crescer, vai prosperar debaixo daquela liderança, porque ela só faz coisas boas. Mas quem faz o mal vai ser repreendido pelaquela liderança. Porque o texto é bem claro dizer aqui que ele foi constituído por Deus para vingar aqueles que fazem o mal. Então, quando Deus quer corrigir alguém, Deus vai usar as lideranças que ele constituiu. Entenda isso. Porque Deus está no céu, Deus é Espírito. Deus não está aqui convivendo no dia a dia conosco, mas Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Então, quando Ele quer castigar alguém, Ele vai usar quem? Ele vai usar a liderança que Ele constituiu. Para poder punir, para poder castigar, para poder despertar. Para que a pessoa possa entender que ela está no caminho errado e voltar para o caminho certo. Né? Então, vamos lá, vamos voltar para 1 Coríntios 12. Vamos acabar de esmiuçar isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aí, ainda no versículo 23, ó, vai ter uma terceira classe aqui, no meio do corpo. Versículo 23, né? Nós lemos, ó, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Que é essa classe aí de menino na fé, de problemático, como você preferir chamar. Agora tem uma terceira classe. E os que em nós, ou seja, no corpo, são menos decorosos, devemos dar muito mais honra. O que é decoroso, irmão? Decoroso é decente. Decente. Sabe aquela pessoa, aquele irmão que ele não vigia nada, vive estudando palavrão, às vezes sai de palavrão da boca dele, às vezes ele não vigia, vem com uma conversa torta com outro irmão, né? Conversa que não condiz para um cristão, né? E ele vem, às vezes ele vem com uma roupa indecente para a igreja, isso tanto parte da mulher como do homem, não vigia, vem com as roupas escandalosas, né? Que aí às vezes o pastor tem que até chamar no gabinete, às vezes, para poder dar uma orientação. Então, são decentes, pessoas que não têm decência. Qualquer coisinha ele não vigia, xinga um palavrão, fica falando coisas que não deve, bota essas roupas indecentes aí, escandalosas. Então, essa aqui é uma outra classe que tem dentro do corpo. É uma outra classe de pessoas que o pastor tem que saber lidar com ela, mas o texto vai dizer o quê? Devemos honrar também muito mais. Aleluia. Damos muito mais honra. Por quê? Porque nós precisamos mostrar, nós que somos uma referência para a igreja, né? Nós que já estamos experimentados na fé, já comemos o alimento sólido e não estamos mais bebendo leite, nós temos que tratar essas pessoas de uma forma especial para mostrar para elas a forma correta delas se portarem dentro do corpo. Quem está entendendo a glória? Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo como é que a Bíblia é complexa dessa? A Bíblia é muito complexa. Se você não conhecer a Bíblia, irmão, você é complicado. Então, dentro do corpo tem todas essas classes de pessoas. Agora, já tem uma quarta classe aqui, versículo 24. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade de tratamento especial, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra o que tinha falta dela. Então olha só, quem já é maduro na fé, quem já é uma referência para a igreja, quem já tem um comportamento exemplar dentro do corpo, não precisa de tratamento especial, porque eles já se comportam como deveria. Mas quem ainda não tem esse comportamento exemplar, tem que receber uma atenção especial, tem que ter um tratamento diferenciado, para que eles possam se enquadrar e ser igual a esses que já têm um comportamento já exemplar, que já estão aperfeiçoados e amadurecidos na palavra. Deu para entender, não deu? Aleluia! Ou seja, resumindo,
Tem aquele membro da igreja, aquela pessoa da igreja, que você não precisa se preocupar com ela. Ela é uma referência em tudo. Esse aí você não precisa de um tratamento especial com ele, porque ele já faz o que tem que ser feito no corpo. Ele já cumpre com excelência a função dele dentro do corpo de Cristo. Então, quem precisa de tratamento especial é aqueles que ainda não estão cumprindo com excelência a função dentro do corpo. Esses tem que ter um tratamento especial, tem que estar sempre de olho neles, sempre orientando, sempre mostrando para eles como que eles devem se proceder dentro do corpo. Então é essa aula que Paulo está dando aqui para a igreja de Coríntios e consequentemente para nós hoje, que está entendendo a glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí, versículo 25, ele vai dizer, para que não haja o quê? Divisão no corpo. Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Aleluia. Ou seja, todos têm que se cuidar reciprocamente. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu oro por você, você ora por mim. Eu me visito, eu te visito, você me visita. E assim consequentemente. Eu, por exemplo, quando não vem membros aqui na igreja, eu fico triste. Porque eu sinto falta de cada um de vocês que não vem para a igreja. Sinto falta. E aí, para não ser chato, eu deixo passar 2, 3 cultos. Se 2, 3 cultos não apareceu, aí eu já vou atrás. Eu vou procurar saber o que está acontecendo, né? Mas, por quê? Porque também faltou um culto só, você já ir atrás da pessoa e já querer ser chato demais. Então, às vezes a pessoa faltou porque não deu para vir mesmo, aconteceu algum imprevisto, não deu para vir, está com algum problema. Entendeu? Mas quando falta mais de um culto, 2, 3 cultos, aí a antena já liga, eu já procuro ir até a pessoa, dar uma ligada, procurar saber se está precisando de alguma coisa, o que está acontecendo. Por quê? Porque faz falta no corpo. O corpo fica desequilibrado quando falta um membro do corpo. Por mais que esse membro pareça, como Paulo disse ali no texto, pareça ser o mais fraco ou o mais insignificante, mas não é. Ele, fora do corpo, ele desequilibra o corpo, mas dentro do corpo, ele traz equilíbrio para o corpo, e o corpo funciona perfeitamente bem. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Então, dentro disso daqui, deixa eu terminar de ler aqui, versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros são honrados junto com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então olha só, lembra que eu falei aqui, que se eu der uma tropeção no meu dedinho mindinho e ele ficar machucado, todo o corpo vai sentir? Por que vai sentir? Você já deve ter sentido isso. Quando machuca, aí no dia seguinte, se você não cuidar da íngua, aí já aparece uma íngua aqui na virilha. Aí se você não cuidar, vai infeccionar, vai dar logo uma febre, daqui a pouco você está com febre. Aí já começa a abalar todo o corpo, Por quê? Por causa de um membro que se machucou lá, um membro que parecia que era o mais insignificante, o mais fraco, que se machucou. E você não deu o devido cuidado. E agora ele está trazendo, ele está abalando todo o corpo. Por quê? Porque os demais membros do corpo, que tinham que ter dado os primeiros socorros, aquele membro que se machucou não deu. Aí agora todo o corpo está sentindo. Sim ou não? Sim. Então, se o membro do corpo padece, todo o corpo padece. Entenda isso. Se tu vê o teu irmão se dando mal em alguma coisa, se tu vê o teu irmão sendo afligido por alguma coisa, e você não procurar como membro do corpo, o mesmo corpo que ele, ajudar ele, dar um primeiro socorro para ele, esse sofrimento dele vai atingir você também, porque você faz parte do mesmo corpo que ele. Aí dentro disso daqui, mas também se esse membro for honrado, você também é honrado.
você também é honrado. Entendeu? Por exemplo, se vocês saírem aí fora e encontrar alguém no meio da rua e falar assim para vocês, pô, o pastor de vocês é um grande homem de Deus, vocês vão se sentir honrados, porque vocês pertencem à igreja que eu pastorei. E vice-versa. Se eu sair ali na rua e alguém falar de vocês para mim e falar, pô, fulano de tal, pô, é um grande homem de Deus, fulano de tal, é uma grande mulher de Deus, você está com uma excelente ovelha lá, eu vou me sentir honrado. Porque significa que eu tenho sido um bom pastor para vocês e vocês têm aprendido e dado fruto lá fora. Então, é assim que funciona. É aquele mistério de Romanos 12:15. Chorais com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Então, se tu vê um irmão, um membro do mesmo corpo que você, ferido, você tem que ir lá e socorrer. Você tem que fazer de tudo para dar o socorro, para tentar curar aquela ferida. Porque senão, se ele padecer, você padece junto, porque ele faz parte do mesmo corpo que você. Então, o auxílio tem que ser mútuo, sempre no corpo. O corpo tem que interagir o tempo todo. Se você olhar o teu corpo, se você fizer uma análise do teu corpo no dia a dia, ele está sempre se interagindo o tempo todo. Você acorda de manhã, ó, tuas pernas te levantam, teus pés te levam para o banheiro, as tuas mãos lavam o teu rosto, tira a remela, escova o teu dente, o teu olho enxerga no espelho, o teu cabelo para o alto, já vai ajudar a jogar para o lado. Então, o corpo, os membros do corpo, ele está sempre interagindo o tempo todo, irmão. Assim é a igreja do Senhor Jesus. É isso que Paulo está tentando ensinar aqui, que um membro do corpo tem que cuidar do outro sempre, tem que se preocupar com o outro sempre, para que o corpo tenha um bom funcionamento e viva de maneira saudável. Quem está entendendo da glória? Glória a Deus. Aleluia! Eu já vou terminar porque vai dar 9h30, mas eu quero, dentro desse contexto, eu quero falar de uma ilustração que vai explicar bem esse estudo de hoje, né? Existe uma ilustração que diz que uma certa feita a boca estava falando demais, e aí o que aconteceu? A mente, que é um outro membro do corpo, a mente, ela resolveu, né, castigar a boca. Eles achavam que a boca estava falando demais. Vamos punir a boca, essa boca está falando demais. E aí a mente passou informação para a orelha, para os olhos, para o nariz. A mente começou a passar informação para os outros membros do corpo, e eles resolveram, em comum acordo, punir a boca, porque a boca estava falando demais. Eles acharam que a boca estava incomodando, estava atrapalhando o bom funcionamento do corpo, e eles resolveram punir a boca. Então eles, em comum acordo, um se comunicou com o outro e falou assim, vamos punir a boca. Aí eles disseram, mas de que forma que a gente vai conseguir punir ela? Não vamos deixar mais comida entrar na boca dela, na boca. Ela vai ficar sem comida por um tempo. Essa vai ser a nossa punição. Quem está entendendo agora? Presta atenção nisso aqui. Parece brincadeira, mas é sério, está dentro do texto. Aleluia. Então, aí, eles resolveram punir a boca. Então eles se comunicaram, qual vai ser a punição? Não vamos deixar mais comida entrar na boca. A nossa punição vai ser essa. Ela não vai mais mastigar nada, não vai mais comer nada. E aí, eles combinaram assim, falaram por olho, você não olha para comida nenhuma. Nariz, você não cheira comida nenhuma, que é para não dar vontade de comer. Ouvido, você não dá atenção para ninguém que te chamar para comer, porque nós vamos punir a boca e vamos deixar a boca sem ver comida por algum tempo. E aí, nesse acordo deles, para punir a boca, porque eles acharam que a boca estava atrapalhando o bom funcionamento do corpo, estava falando o que não devia. E aí, cada um fez a sua parte. O olho não olhou para comida nenhuma, o nariz não cheirou cheiro de comida nenhuma, o ouvido não deu ouvido para ninguém que chamava ele para comer nada, e aí os pés não caminhou em direção a nenhuma comida, a mão não pegou nenhuma comida, tudo com a intenção de punir a boca. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que a boca ela foi ficando
ressecada, a boca foi ficando ressecada, consequentemente, o estômago, ele começou a se ferir, porque quando você não ingere comida durante um prazo muito longo, aqueles ácidos que correm dentro do organismo, eles ficam corroendo o estômago e dali vira uma gastrite e consequentemente depois, não tratando da gastrite, vira uma úlcera e isso pode paralisar alguns órgãos do corpo, e foi o que aconteceu. Nessa de punir a boca, né, foi trazendo outras consequências, outros problemas para o corpo, e outros membros do corpo foram ficando doentes, porque eles não deixaram entrar comida pela boca durante um prazo muito longo, e aí o que aconteceu? Os órgãos foram desfalecendo e acabaram levando todo o corpo a óbito. Ou seja, todo o corpo morreu porque alguns membros do corpo resolveram em comum acordo punir a boca. Então, moral da história, nessa de punir a boca, todo o corpo acabou morrendo. Assim é a igreja. No meio do bom funcionamento